Fala fiel, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí com o Renata Fã, Ronaldão, junto aí, né, com o Cicinho, Edu da Sena, comentando tudo aí sobre o Timão, né, que aí renovou o contrato aí com Magno, né? E agora ele vai ficar com mais tempo aí no Timão. Vai falar também sobre os próximos jogos aí do Corinthians e tudo mais nesse vídeo aqui. Então assiste até o final e não perca nada sobre o Timão aqui. Então, sem mais enrolações, a gente vai agora aí com o vídeo. Porque agora quero falar do Corinthians, que já se prepara para receber o Vasco da Gama pelo Brasileirão e aproveitou para anunciar. O anúncio foi do contrato do Thales Magno renovado e prorrogado. Vai, Corinthians! Thales Mágico! Thales Mágico! Thales Mágico! Ele dança! Ele dança! Thales Magno, 37 jogos, 8 gols. O empréstimo com o New York City dos Estados Unidos iria até agosto e foi estendido até o fim desta temporada pelo valor de 5 milhões de reais. Graças a Deus eu poder ficar no Corinthians era uma vontade minha, que seja essa renovação, que seja de muito orgulho para mim, para minha família, que podemos desfrutar muito e conseguir seguir ajudando o Corinthians por muito e muito tempo. O Thales não é titular absoluto. Mesmo assim, dos 22 jogos na temporada, esteve em campo em 18, 7 deles iniciando a partida, e foi artilheiro do Corinthians no Paulistão com 5 gols. Tem até o fim do ano para convencer ainda mais e ser contratado em definitivo. Poder fazer a diferença em que precisar. Se for fazendo gols, eu posso marcar gols, se for dando assistência, eu posso, dribles e coisas assim. Eu acho que ajudando o grupo, ajudando a equipe, meus companheiros, e muita felicidade dentro de campo. Vai, Corinthians! De olho no tempo, ainda neste mês de abril, o Corinthians enfrenta o Vasco no sábado. Depois viaja para a Colômbia para encarar o América de Cali. Volta e tem o clássico com o Palmeiras na Arena Barueri. Continua com uma sequência em Itaquera, contra Fluminense, Sport e Racing do Uruguai. E ainda visita o Flamengo no Maracanã. Tudo isso em 22 dias. Após a conquista do título do Paulistão, a sequência das competições para o Corinthians começa de forma problemática, não apenas pelo empate na estreia do Campeonato Brasileiro e a derrota na Copa Sul-Americana. Soma-se aí as lesões do goleiro Hugo Souza, coxa direita, Rodrigo Garro, joelho direito e Andileri, coxa esquerda. Titulares que precisam de tempo para se recuperar. Tempo esse que o Corinthians não tem. O que queremos é que todo o plantel se trate de recuperar. Queremos que todo o plantel se recupere. Precisam jogar a cada 3 dias e a próxima partida é no sábado. E é preciso recuperar principalmente animicamente, porque fisicamente no Brasil se joga a cada 3 dias. Depois vamos jogar a nível internacional. Depois temos que jogar com o Palmeiras. Então é uma missão para o corpo médico, para nós de recuperar taticamente, corrigir os erros, porque tempo você não tem. Das ausências, a mais sentida é a do goleiro Hugo Souza, até porque a torcida já torce o nariz pelas atuações de Matheus Donelli. Mas o fato é que o tempo não é algo negociável no Corinthians. O Brasileirão também é muito importante. Vamos jogar com todo o melhor que temos. Que bom, né, Ramon Dias? Ronaldo, gostou dessa prorrogação de contrato? É um jogador que para você está sendo útil para o Corinthians? Sim, sim. É um jogador diferenciado também, com qualidade, para quebrar linhas, né? Isso não aconteceu no último jogo, mas a verdade é que ele tocou mais a bola para trás, porque estava aquele ferrolho no meio de campo, ele não conseguiu também abrir. Mas é um jogador interessante, sim, rápido. É o que o Corinthians precisa, pelo menos para tentar contra-ataque quando o jogo estiver mais difícil. Edu, acabou aquela história de que só 11 titulares são importantes. Se você não tiver um elenco e peças de reposição, é muito difícil aguentar tantas competições até o final da temporada. Sim, Renata, e a gente está batendo essa tecla, né? De elenco, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, se você não tiver esse elenco, acaba dificultando mais ainda. E é claro, se não tivesse renovado com o Thales Magno, quem que você ia contratar? Então, ele já está no clube, já está adaptado. Então, a gente vê que é um jogador que pode entrar em qualquer momento, até brigar por ser titular, né? De repente, quem não tiver legal ali, tirar e colocar ele titular, porque ele fez bons jogos. Então, acho que foi parabéns pelo Corinthians pela renovação de contrato. Eu concordo com você. E Cicinho, no começo do Campeonato Paulista, o Thales apareceu bastante, estava tendo oportunidades, mas a concorrência é dura no Corinthians. Agora, para o elenco, eu acho que ele é um jogador que funciona.
Não, funciona e o Corinthians precisa de peça de reposição, né, à altura. E o Thales Magno é muito bom jogador, Não jogou bem esse último jogo, mas vai somar muito com o Corinthians, porque o que a gente fala, a temporada é longa, então precisa de jogadores de qualidade. E ele jovem, né, um jogador que não tem índice de lesão. Então isso tudo coloca no pacote e o Corinthians acertou na renovação. Boa. Uma das coisas que todo mundo gosta é começar vencendo na Libertadores. Se for fora de casa... Falar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, é oficial, o Thales Magno fica até dezembro. Essa é a notícia positiva. A notícia ruim é que a permanência do atacante por empréstimo de 1 ano e meio vai custar bastante dinheiro. Estamos falando de 13 milhões e 400 mil reais por um atleta que não pertence ao Corinthians. Considero as cifras altas e a gente precisa voltar no tempo para entender um pouquinho desse contexto. Lá atrás, na metade do ano de 2024, quando o New York City aceita emprestar o Thales Magno para o Corinthians, fica combinado que ele jogaria no Timão por 1 ano. Se o Corinthians ficasse com o jogador em definitivo, não precisaria pagar pelo empréstimo e assumiria um custo de 13 milhões e meio de dólares. Como o Corinthians não fez essa opção de compra, vai precisar desembolsar 1 milhão e meio de dólares, que equivalem a 8 milhões e 400 mil reais. O empréstimo até dezembro vai custar mais 5 milhões de reais. Você soma 5 milhões aos 8 e 400 e chega a uma cifra de 13 milhões e 400 mil reais por um jogador emprestado por 1 ano e meio. Ainda que exista um desconto importante em caso de compra do Corinthians do Thales Magno no fim dessa temporada, estou para dizer para vocês que eu, na condição de dirigente corintiano, não gastaria quase 14 milhões de reais para o empréstimo de qualquer jogador. Importante lembrar que o Thales é bastante acima da média, mas nunca conseguiu se tornar um protagonista no Corinthians. São 37 jogos desde que ele chegou, com 8 gols e 4 assistências, só que dos 37 jogos ele foi titular em apenas 17, sendo reserva em outros 20. Só para arrematar em relação ao Timão, pouco mais de 500 mil torcedores já passaram pela Neoquímica Arena somente em 2025. Em 12 partidas, o Corinthians estabeleceu um novo recorde no futebol nacional, 30 partidas consecutivas com pelo menos 40 mil torcedores. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa aí repercutindo tudo sobre o Corinthians, né? Que acabou, né? Não jogando tão bem na Sul-Americana, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre renovações, né? Teve aí a renovação de Thales Magno, né? Que ele vai ficar aí no Corinthians por mais tempo. Mas como o Nicola falou aí, vai ser um investimento um pouco alto, né? Então, aí vem a pergunta. Você, torcedor, concorda, né, com esse valor alto aí para a renovação do contrato de Thales Magno? Visto que ele não vem sendo titular, né? Eu lembro que quando ele chegou no Corinthians, ele se tornou um jogador essencial logo de começo. Mas depois que ele se machucou, ele não voltou tão bem, né? Ele vem aí tendo atuações não tão significativas, né, pelo Timão, e acabou aí ficando aí de reserva. Mas é um ótimo jogador para jogar de ponta ali, e vem aí causando aí um alvoroço aí na zaga dos times rivais. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe comentário pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal, né? Logo mais trazendo mais notícias para vocês. Agora valeu e até o próximo vídeo.